Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo de número 8, versículo de número 10. Glória a Deus. Neemias, capítulo 8, versículo 10. A palavra do nosso Deus diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Pode se assentar, amada igreja. Nós sabemos aqui que Neemias ele faz parte de uma época a qual já era posterior ao cativeiro, um dos cativeiros mais conhecidos, na história do povo de Israel e na história da humanidade. Um dos maiores baques, digamos assim, que a nação de Israel sofreu, porque já era algo premeditado, algo profetizado, irmão Luciano? Algo que Deus já havia comunicado ao seu povo, que eles assim passariam, porque a gente sabe que o povo de Israel vivia sendo um povo que retrocedia, um povo que teve tantas experiências na sua caminhada. Se a gente for voltar desde os primórdios, quando Deus chama Abrão, lá no berço da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, entre os rios Tigres e Eufrates, território ali conhecido como Babilônia, envolve toda aquela região que hoje compreende Iraque, Kuwait, essas terras que a gente ouve muito falar pelas guerras, quando a gente ouve muito falar sobre Afeganistão, o que já vem na nossa mente? Conflito, terrorismo. Naquela região ali vem o berço da nossa civilização, da nossa humanidade. A Bíblia dá referências em Gênesis que os rios Pison, Gion, inclusive Tigres e Eufrates, estavam ali por perto da onde Deus plantou o jardim do Éden e colocou o homem para cuidar e lavrar. Ali é um lugar que a princípio foi feito pelas mãos de Deus, como tudo foi feito. E Deus, com certeza, quando cria uma coisa, Ele cria para bem. Ele cria para que seja algo maravilhoso. Se nós refletirmos e lembrarmos agora o que diz em Gênesis, viu que tudo que Ele fez era bom. Então, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é bom. Qual é a máxima que a Bíblia traz? Está lá na carta do apóstolo Tiago, irmão e servo do Senhor Jesus, a qual ele mesmo faz questão de dizer: servo, nem se intitula como irmão, por não achar dignidade de assim escrever sobre si. Ele vai dizer que toda boa dádiva, claro, inspirada pela própria dádiva do Espírito, é que ele diz isso, todo dom perfeito, toda bonança, tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que é luz, tudo que ilumina, tudo que faz a diferença para melhor, para positivo, vem de Deus. Desce do alto, do Pai das luzes, irmã Rose. No Pai das luzes, irmã Rose, não há mudança, nem sombra, nem um sinalzinho mínimo sequer de inconstância, de variação, de falibilidade. Ele não. Nós somos totalmente relativos. Buscamos cada vez mais a aproximação do que é pleno. Nós estamos aqui para caminhar, para nos tornarmos pelo próprio Espírito imagem e semelhança de Cristo, sabendo que nós não seremos iguais aqui, perfeitos, mas somos chamados, inclusive, como Deus disse a esse Abraão, a qual ele chamou no berço da Mesopotâmia, depois que Abraão já havia saído em obediência à voz do Senhor, ele vai dizer: anda na minha presença e sede perfeito.
É claro que Deus não está pedindo perfeição no sentido da palavra como a gente identifica hoje. Ah, você não vai errar mais. Ah, você vai ser como Deus. Não. Ser perfeito, a definição melhor que tem está no Evangelho de Lucas. Quando Jesus diz, em Mateus está registrado, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas em Lucas está escrito, sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Jesus está ensinando que o caminho do aperfeiçoamento, e a palavra perfeição significa ir além dos seus feitos comuns, naturais. O prefixo per, de perdurar, permanecer, tudo isso fala de você atravessar, ir através de, ir além, perfeição. Ir além do que você já tem feito e pode fazer significa crescer na misericórdia do Senhor, porque bem-aventurado querem os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque já são fruto de misericórdia. Eles já são fruto da bondade eterna e perene de Deus. É por isso que o chamado para ser filho de Deus só pode ser de alguém que abraçou e quer continuar abraçando a misericórdia como centro de sua vida. É impossível um ser que é miserável, um ser corrupto como eu, como um ser humano caído e pecador, que é uma miséria em si mesmo existencial, por conta do pecado, ele não tem um coração voltado para a piedade e para a compaixão, visto que se eu entendi que Jesus Cristo teve misericórdia de mim, me tirou lá do meio da Babilônia, da Mesopotâmia corrompida, da terra de pecados, a qual no princípio ele criou perfeito, criou boa, criou maravilhosa, com rios cristalinos, com a criação plena, esplendorosa, deixou o homem na melhor condição possível para que ele pudesse ser um bom administrador de algo que já estava pronto. Já está pronto aquilo que Deus tem para nós. Ele está dizendo, mesmo que você faça parte da consequência do pecado que entrou no mundo, a qual pelo seu DNA espiritual já vem abraçando você antes do seu nascimento, e quando você chega aqui, é assim que você nasce, mas há um novo nascimento, há um batismo, e você pode viver como quem vive, mesmo em meio ao mundo caído, como quem está inserido no jardim plantado por Deus para administrar, cuidar e lavrar daquilo que é bom, e foi Ele mesmo que preparou para ti e para mim antes de nós estarmos aqui, porque Adão, quando foi feito, já foi inserido em algo pronto. Deus está dizendo pela sua palavra, você, quando foi feito e refeito, gerado e regenerado pela cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro de Deus, já está pronto antes que você fosse posto aqui. Ei, eu quero te dizer algo, a obra que Deus começou, Ele não começou porque você ou eu esteja chamando a sua atenção de alguma maneira. Ele começou, nós nem estávamos, nós não éramos, nós não seríamos e nós não somos sem Ele, mas Ele já havia feito algo a meu e teu respeito, uma obra linda, uma obra bonita, uma obra magnífica, esplendorosa, a qual não há comparação, e Ele te colocou agora como um jardim regado pela água da vida, pela presença do seu Espírito, pelo poder da sua palavra que deu forma ao universo, e todas as coisas invisíveis passaram a existir pela boca dele. E das invisíveis vieram as visíveis, porque tudo que há que eu não vejo também vem daquele que eu não vejo, mas sei que me habita, que te habita e que transborda, e que a gente vem sentindo Ele poderosamente, como no culto de hoje. Que presença maravilhosa! O Senhor já preparou, já está feito, já está pronto, mesmo de verdade. Administre, faça acontecer, regue, plante a semente, porque aquilo que Ele fez já estando pronto, Ele colocou Adão para dar continuidade no que é necessário, o processo, o plantio, o cuidar dos animais, o cuidar da natureza,
natureza ele está dizendo, já está pronto, mas não é só isso, vai multiplicar, porque tudo que eu fiz com uma semente original, um átomo primordial, para que pudesse ser multiplicado. E quem foi que eu coloquei para poder participar, coparticipar e multiplicar? Você, eu, que fomos caídos no Adão primeiro, mas regenerados e ressuscitados no último Adão, aquele que era e há de vir. Ele é Jesus, o jardineiro da vida. E o jardim está em nós, está posto em nós, somos nós, porque Ele fez assim, está pronto. Pegue essas sementes e faça ela multiplicar incontavelmente. Você não é responsável por aquilo que você não pode, por aquilo que você não consegue, mas você é responsável em dar continuidade àquilo que Deus começou. E pela capacidade e a unção dele, você pode muito mais do que você pensa. Você consegue muito mais do que você diz que consegue. Você vai muito mais além, olha a perfeição do que você tem achado, do que você tem colocado como desculpa no teu ser, como um fator limitativo. Você é alguém que quando está encurralado nas piores situações, você já viu o quão você consegue ir além daquilo que você dizia, não dá, não consigo. Corpo mole não te pertence, porque você é corpo de Cristo, Ele é o cabeça do corpo. Você precisa reagir, se levantar e não aceitar essas desculpas que o seu ser dá. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Isso que está aí dizendo não, é o que Paulo fala, não sou eu, já não é. É o pecado que habita em mim. Não dê razão ao pecado. Não deixe essa semente se multiplicar. Porque em você foi colocado, em mim foi posto por misericórdia a semente da vida, e da vida é a abundância, da vida eterna pelo Espírito Santo. Então não tem a ver mais com deixar a semente do pecado original se multiplicar. Tudo isso que nos limita, tudo isso que diz que não, tudo isso que nos faz procrastinar, tudo isso que nos coloca em situação de inércia, tudo isso que nos faz paralisar, tudo isso que atrofia a nossa caminhada, tudo isso que nos aprisiona e nos condiciona a vivermos como um rato de laboratório, um hamster, um globo que não muda a perspectiva. E Deus está dizendo, não, você não foi feito assim, você não é para ser assim. Em minha novidade de vida, em minha abundância, em minha multiplicação, em minha renovação. É por isso que a palavra diz, nós repetimos isso e não é possível que a gente não tome posse, não agarre isso de verdade, não viva isso como prática consciente da vida. Transformai-vos pela renovação do entendimento, mudança mental, para que a sua vida tome novos rumos e novas perspectivas. Se não entra ano e sai ano, ele nunca é novo para você, mas em Cristo Jesus, seja 2000, 2001, 2010, 2020, o fim do mundo, como dizem tantas datas, Deus está sempre querendo fazer nova todas as coisas pela sua presença em nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é. Não importa o que você esteja passando ou vivendo, o que importa é que Deus é. Não importa as circunstâncias, as emoções, os momentos, Deus é, e Ele não muda, Ele não se perde, Ele não se equivoca, Ele não se confunde, Ele sabe todas as coisas antes mesmo de ter você pensado ou planejado e ter crido nele ou estar caminhando nele. Ele já fez, Ele já sabe, Ele já pode, Ele sempre pôde, Ele sempre poderá, Ele opera, Ele realiza, Ele faz maravilhas e nada poderá impedir, porque operando Deus não há ninguém que possa impedir. Não seja você o atrasador dos processos, do crescimento, do aperfeiçoamento, da lapidação, da transformação de caráter, da mudança, da cosmovisão, das suas interpretações. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele te levar a outros níveis, deixa Ele atravessar, fazer você ir além, através dos feitos que Ele tem na sua vida. É por isso que Ele é perfeito. E Ele te chamou para aprender esse caminho. Esse caminho não foi feito por nós, nem poderia ter sido. E o bonito é que mesmo a gente tendo caído no jardim, lá mesmo Deus fez o sacrifício. E parece que Deus é mau que expulsou o homem do jardim. Aquilo ali é um ato de amor. Porque no jardim estava a árvore da vida.
e o homem não poderia comer daquele fruto depois que pecou. Antes não tinha restrição. Porque antes se diz que a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Mas o impedimento foi para uma árvore apenas. O homem era um ser eterno. E aí, numa linguagem analógica, analisando o texto, o seu contexto, a gente vê que por que Deus depois expulsa dali o homem e coloca um anjo com a espada de fogo flamejante para guardar a árvore da vida, se antes o homem tinha contato com seu fruto? É porque se o homem come, depois de já ter pecado e sido perdoado, e ele comesse o fruto da eternidade de novo, ele voltaria a pecar, mas pecar agora como um ser eterno e consciente. E ia acontecer como aconteceu com o diabo. Não tem perdão. A gente muitas vezes se acha melhor do que Satanás, né? Talvez seja chocante dizer isso. Satanás é isso, repreende aquilo. Mas quantos de nós, eu começo dizendo por mim, muitas vezes somos Satanáses na vida. Já fomos diabos humanos na vida. E se a gente não vigiar, a gente tem a mesma natureza correndo dentro de nós. E somos capazes das maiores loucuras se andar no segundo curso do nosso próprio caminhar, do próprio inferno na terra. A doença está em nós, mas a boa nova é que a cura também está. O antídoto também está. A redenção também está. A remissão também está. O cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e em Gênesis está lá também no jardim. Deus fez vestimenta de pele e os vestiu. E guardou o homem. Às vezes Deus te expulsa do seu bem. Expulsar Adão e Eva do jardim é para o bem. Talvez olhando com um olhar superficial, poxa Deus, se perdoou, perdoou, porque não deixou ele lá dentro. Porque o Senhor diz, eu sei o que eu faço. Tem caminhos, tem coisas, tem condições que eu preciso que você seja afastado delas. Isso não é Deus ter te perdoado? É. Deus tem zelo da tua vida. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem ciúme de ti, não é um ciúme carnal, humano. É o zelo do seu amor, que não abre mão de nós, mesmo nós sendo quem somos. É apesar de nós que Ele nos ama, não é por causa de nós. É apesar de Abraão ser um ser pecador, como eu, como Adão se tornou, e está lá no meio da onde seja o lugar que ele está, Mesopotâmia, entre os rios, terra de idolatria, não importa. Por que Deus vai logo lá e chama esse homem? Porque Deus foi no lugar mais improvável, Lúcio. Não é isso que diz teologicamente que o pai dele era fabricante de ídolos e tal? Ali a cultura era politeísta, era pagã. Aí quando Jesus, olha que lindo isso, o mesmo Deus agora na pessoa de Jesus encarnado, visitando os homens na terra presencialmente no corpo humano, porém sem pecado, pois nasceu de Deus. Agora olha que bonito, mostrando exatamente que ele, como uma natureza humana não corrompida, estava num corpo humano, mas era Deus, o que ele está dizendo. E se eu habito em vocês, a natureza de vocês corrompida não está mais sozinha. Agora tem a minha natureza do Pai Celestial. Deus nasceu em vocês. Agora olha que bonito isso. Olha que interessante. Jesus, que é Deus encarnado, quando Ele está na terra, e pela primeira vez a Bíblia vai dizer a palavra igreja na nossa tradução, eclésia, Mateus 16, a partir do versículo 3. Não diz que estando Jesus com os discípulos em Jerusalém. Não é isso que está escrito. Estando Jesus com os discípulos no templo, no Monte Moriá, na casa de... Não é isso que está escrito. Estando Jesus no território sul de Judá, aonde se mantém a ortodoxia da religião, aonde se mantém os puros de Deus, os que não estão ali, eles diziam que não eram mais puros, não eram mais de Deus, mas não é ali que Jesus faz isso. Jesus deixa para falar sobre igreja.
A Bíblia vai dizer, nos caminhos de Cesareia de Filipe. Olha o nome da cidade, Cesareia, em homenagem a César. Filipe, em homenagem a Herodes Filipe. Então você vê o nível da cidade. Pagã, idólatra. Naqueles dias, como a Mesopotâmia era o berço da idolatria também, nos dias de Abraão, ali, Cesareia de Filipe era, digamos assim, o berço da idolatria na terra de Israel. Era um dos lugares mais pagãos ali dentro daquele território de Canaã. E é ali que Jesus, o mesmo Deus que chamou Abraão lá no centro do paganismo, está dizendo assim, vou mandar meus discípulos. Vocês já conhecem Jerusalém, Judá, o templo, a casa de Deus e tudo mais. Agora eu quero andar com vocês para o lugar mais pagão possível. Vamos vendo. Aí ele vai se aproximando das idolatrias, no sopé do Monte Hermon, onde tem uma das nascentes do Rio Jordão. Aí ele vai se aproximando onde tem a gruta do Deus Pan, a entrada do chamado Hades, Deus do submundo, dos mortos. E é ali que ele vai dizer, o que os homens dizem a meu respeito? O que vocês têm ouvido por aí quando eu envio vocês das missões? Quando vocês estão aí pela rua fazendo a minha obra, e às vezes eu não estou com vocês, presencialmente, né? Como no barco, eu estava presencialmente, espiritualmente, mas às vezes ali, no contexto de Jesus deixa eles sozinhos já para isso, para eles entenderem, vocês nunca vão estar sozinhos. E quando eu for embora, meu corpo físico não vai estar, é o meu espírito. Então você não pode se agarrar ao palpável, a fé é a firmeza das coisas que não se veem, certeza de fatos que não vieram, que não chegaram. É a concretização antes de se concretizar. Porque ele é aquele que faz ex nihilo, do nada ele faz ser. Creatio ex nihilo, ele cria da onde não tem, no latim. Agora veja bem, é exatamente ali que ele vai dizer, ó, assim como meu pai chamou Abraão para começar esse povo, meus discípulos, a qual vocês são descendentes de toda essa linhagem que começou lá atrás, há 1800, quase 2000 anos antes, eu estou andando com vocês aqui como Deus que está chamando presencialmente, que chamou vocês, que pegou vocês no meio da estrada, no meio dos bares, dos barcos, por aí pelas terras da Palestina, e estou perguntando para vocês o que os homens dizem por aí, porque havia muitas crenças naqueles dias, e uns diziam reencarnação de um outro que morreu. Ah não, ele está possuído pelo espírito de João Batista que perdeu a cabeça. E é um outro profeta do passado. Jesus está dizendo, tudo bem. Os homens vão em todas as gerações pensar muitas coisas a meu respeito, até com boas intenções, eu não tenho entendimento. Mas e vocês, a qual eu chamei para serem meus discípulos, vocês de fato sabem de verdade quem eu sou? Às vezes a pergunta é essa, a gente quer tanto que as pessoas saibam quem é Jesus, e a pergunta é, será que eu e você sabemos quem ele é? Pense nisso, irmão. De verdade. A gente sempre fala que sabe, mas nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. E aí Jesus vai, e eu vou terminando. Ele chama seus discípulos. E Pedro vai dizer assim, inspirado por Deus, porque não tem a ver conosco, só tem a ver com Ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, feliz é você. Olha o que Jesus chama de felicidade. O mesmo Jesus que diz Macários no grego, bem-aventurado é você que tem a misericórdia e anda no caminho da perfeição, Abraão. Bem-aventurado é você ser inspirado e revelado pelo meu Pai para saber que eu sou o Cristo de Deus. Você quer presente maior que esse, irmão? A gente reclama de barriga cheia. Você foi revelado pelo Espírito do Pai, quem é Jesus. Você não tem todos os motivos para que a alegria do Senhor seja a sua força? Tu pode atravessar o cativeiro babilônico. Tu pode atravessar o cativeiro persa, medo, grego, ficar sob o domínio de Ptolomeu e Seleuco, de quem você quiser. Atravessar o Egito, ser confrontado com Faraó, estar debaixo do poder herodiano, perseguido por fariseus e saduceus, no meio de essênios, e de todos os tipos de nomenclaturas e deturpações. Só que no meio de tudo isso, o Pai te revelou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Era para você ser a pessoa mais feliz do planeta Terra. Ainda que faltasse alguma coisa, não tem faltado, graças a Deus.
Mas ainda que faltasse, ainda que como filho do homem tu não tivesse onde reclinar a cabeça, era para você ser a pessoa mais grata do universo. Por quê? Porque eu sei quem é Jesus. Não porque veio da carne e do sangue. Não porque veio de mim mesmo. Não porque a academia me ensinou. Não porque a teologia me disse. Não porque um homem falou. Um homem pode ter sido usado. As coisas podem ter sido canais. Mas o Pai que está nos céus revelou a um pobre pecador, a um vaso sujo, que era a habitação de demônios, da morte, da carnalidade, mas ele vem com seu sangue, lava, regenera, purifica, como muda a água para o vinho dentro das talhas, é dentro do vaso que é você, que ele muda, reconfigura, traz vida, sabor, alegria, porque o vinho é a alegria do Senhor, que é a nossa força, aleluia. É dentro do vaso que ele faz a obra. Essa obra não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pedro, não foi nada desse mundo que te transformou, mas foi o Pai, pelo Espírito, que ainda nem está te enchendo. Já está vindo, já está soprando, mas vai dizer, quando eu for embora, você vai ver o que o meu Espírito ainda vai fazer em vocês. Vai morar, vai transbordar, vai iluminar, vai esclarecer, vai revelar ainda mais, vai ser do manancial de águas vivas. Alguém que era sujo passa a ser fonte de águas vivas. A morte já não nos habita mais, meus irmãos. Nem o medo dela pode nos habitar. O verdadeiro amor não se fora todo medo. E o verdadeiro amor é Deus, e Deus está em nós. E Jesus, exatamente ali, naquele lugar do paganismo, ele vai dizer: ah, Pedro, sobre esta pedra, sobre essa convicção, sobre essa afirmação, sobre essa consciência é que a minha igreja vai ser estruturada. E aí tinha a porta da gruta do Deus Pan e as águas, que ali era dito que era a entrada para o Sheol no hebraico do Antigo Testamento e o Hades no grego do Novo Testamento. O domicílio dos mortos, o Deus do submundo, o inferno traduzido depois do latim para a nossa língua. E é ali que ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a gruta ficava ao pé de uma rocha, que é o Monte Hermon. O que ele está dizendo? Se eu sou a rocha, assim como a porta dessa gruta está aos pés do monte, assim as portas do inferno estão também aos meus pés. E vocês não precisam temer. Porque para você viver e sobreviver nesse mundo, não importa de onde você veio ou de onde eu te tirei, Abraão. Não importa de onde eu tirei vocês. Não importa onde vocês estão inseridos. Não importa onde vocês vão andar. Não importa no meio de que vocês vão estar vivendo. Importa é que em vocês a vida habitará. Eu chamei vocês, eu perdoei vocês. Viu que não era o jardim que fez a diferença? No jardim perfeito o homem pecou. E Deus está dizendo, no meio do paganismo, tu pode não pecar se quiseres viver pelo meu Espírito. Não é o lugar onde você está. É claro que se o lugar não tem o porquê estar ali, se não tem de fato um propósito de vida, de edificação, de transformação de Deus por meio da tua vida, não convém estar em certas ocasiões. Mas Deus está dizendo, nesse mundo tereis aflições, ele jaz no maligno, é caído em pecado, é na mão do diabo que está, mas é aí que vocês foram chamados do meio das águas e do curso e do fluxo deste mundo, da idolatria, do paganismo, da mentira, da fofoca, da língua grande, dos pecados, de tudo que não provém do meu Espírito, de toda adultério, de toda traição, de toda trairagem, de tudo que é manipulação, de toda malícia. Eu vos chamei para sair fora. Igreja, o chamado para fora do pecado e chamados para irem adiante em meio ao mundo, fazendo a obra. É no sopé do Monte Hermon, é na porta do inferno, é na gruta do Deus Pan, é em Jerusalém, é em Cesareia de Filipe, é na Babilônia, é no Jardim do Éden, é na Mesopotâmia, é em Olinda, é em Nilópolis, é no Cabuís, é no Cabral, é no Paiol, é no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro, é no mundo que o sal da terra vai temperar. É no meio da tua casa, é no meio do teu
trabalho, é no meio da tua família, é aonde você passar, onde estiver, é em ti que a presença habita e você transforma os lugares pela presença do Espírito Santo em ti. Oh Deus, perfeição Ele faz através de você, além, infinitamente e abundantemente mais do que pedimos e pensamos. É por isso que a alegria do Senhor tem que ser a sua força. A Babilônia já passou. Mete a mão no muro e começa a reerguê-lo. Vai botar as portas no lugar, Neemias. Vamos lá, Esdras. E aí, tá reconstruindo? Tamo. Agora pega a palavra e lê. Porque não adianta só fazer a obra com as mãos. A obra se faz pela palavra. Neemias está fazendo a obra com os outros. E agora Esdras vai ler as escrituras. E o povo se coloca de pé. E ele vai dizer: chegou o tempo da alegria. Por quê? Porque tem gozo, tem recompensa, tem premiação e galardão para aquele que não desistir de fazer as obras com as suas mãos e também de seguir por meio da palavra. Então Neemias, ele fazia a obra com uma mão e na outra segurava a proteção, a espada, o armamento da época. Deus está dizendo: enquanto tu trabalha, minha palavra tem que estar a punho firme. Enquanto tu faz o que tu tem que fazer na tua vida, é a minha palavra que vai estar te sustentando. Enquanto você faz a obra com uma mão, tu segura a espada ou a lança com a outra. Deus está dizendo: ah, querido, as tuas duas mãos precisam estar ocupadas, uma com a palavra, a outra com as obras. E as obras não se desvinculam da palavra. É a palavra que rege, é a palavra que guia, é a palavra que ensina. É ela que não vai te deixar se distrair e descer para ser engodado por Sambalate, Tobia e Gesem. É a palavra que vai te sustentar. Tu pode trabalhar, tu pode ir e vir, tu pode fazer o que for, mas se ocupe internamente e essencialmente e integralmente da palavra, da palavra, da palavra, do poder. Porque se a palavra é Cristo, Ele nos habita, é Ele que nos rege, é Ele que nos ensina, é Ele que nos guarda, é Ele que nos alegra, é Ele que nos renova, é Ele que nos motiva, é Ele que regenera, é Ele que faz o novo nascimento todo dia acontecer. Então, se você sair daqui hoje cabisbaixo, ou daqui a 10 minutos sentar no teu sofá para ver o BBB, a palavra já sumiu da tua mente, do teu coração, não está adiantando nada. Pode assistir 1 milhão de cultos, 50 mil louvores, o que você quiser. A palavra, o poder, o Espírito, a glória, a unção tem que transformar de dentro para fora. Aí a alegria do Senhor vai ser tua força, todo momento, em todo tempo, principalmente nos momentos mais difíceis, quando você estiver cabisbaixo, se rendendo, se entregando. Você vai lembrar: isso não sou eu, é o pecado que habita em mim. Isso não sou eu, não é Cristo em mim, é o pecado que habita em mim. Mas hoje, esse pecado perdeu, porque ele tem a força que a gente decide dar. Tem um verso muito forte, eu termino. Hebreus 12:4 diz: nós não temos resistido ao pecado até o sangue. Bateu na nossa derme, na nossa epiderme, a gente já está cedendo. E Deus está dizendo: você pode muito mais além do que você diz que pode. Você pode muito mais além do que você tem se permitido ir. Você tem muito mais resistência do que você tem oferecido. Você tem muito mais condição do que você tem posto em prática. Então é tempo de pervadir pela palavra em ti e ir além. Porque a alegria do Senhor será a nossa força, para além de um momento, de um culto empolgante, contagiante e, claro, 100% espiritual. Mas não deixe que a emoção do que o espiritual te gerou se perca, porque senão você só se sentiu entusiasmado, mas não foi enraizado e arraigado pela palavra da vida. É no meio do caos que Deus te chama para fazer a diferença. Não dê mais desculpa das coisas externas do lado de fora. Não dê mais desculpa acerca do outro ou dos lugares. Seja você o próprio Cristo encarnado, porque nós não somos Ele, mas Ele decidiu viver em nós e nos chamou para ser sua imagem e semelhança. Amém? Amém de verdade? Então fique de pé, aplaudindo bem forte a palavra do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mãos à obra, povo.